Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Junta, começaria por começar por agradecer a disponibilidade da sua presença aqui hoje e de prestar aos portugueses os esclarecimentos que se impõem. Antes de iniciar a nossa ronda de questões, permita-me salientar o papel dos autarcas, nomeadamente o papel dos autarcas de freguesia, que permitem um apoio mais célere e eficaz, dada a sua proximidade às populações, o que é de extrema importância para territórios que foram fustigados por catástrofes naturais, como é os incêndios ocorridos no mês de junho de 2017, que deixaram uma enorme perda ao nível da floresta, propriedades agrícolas, infraestruturas, empresas e principalmente em termos de vidas humanas. Recordam que o objeto da presente comissão prende-se com o apuramento das responsabilidades políticas no processo de atribuição de apoios e não no sentido de transformar vítimas em criminosos, como já ouvi repetidamente várias vezes nesta comissão, mas sim de garantir que as vítimas não são duplamente vítimas, ou seja, vítimas de uma grave tragédia e vítimas da gestão incorreta e gestão dos apoios da ajuda humanitária. Recordam que, de acordo com as recomendações internacionais, no âmbito da ajuda humanitária, o Estado tem o papel de garantir e coordenar a ajuda envolvendo organizações não governamentais, sociedade civil e intergovernamentais. Também devem ser instituídos sistemas de controle que previnam situações de fraude e corrupção, garantindo a devida divulgação pública dos resultados e ações. Esta também é assim uma forma de homenagear as vítimas, garantindo o apuramento da verdade e levando a correções e propostas futuras do que eventualmente tenha corrido menos bem. Eu então começaria por perguntar ao Sr. Presidente, 3 meses envolvidos após a tragédia, o Sr. Presidente, numa entrevista, lamenta que a Junta de Freguesia não tenha participado no levantamento dos prejuízos. Citando, se calhar não é necessário citar, eu podemos deduzir que, de acordo com as suas palavras, existia à data um certo desconforto, que as juntas deveriam ser mais ouvidas e ter participado mais neste papel. Sr. Presidente, para responder, por favor. Pois, o problema começou todo aí. Quando há uma catástrofe desta natureza e as juntas de freguesia, com um grau de proximidade com os fregueses, são colocadas, vamos dizer, de lado, isto é de lamentar. Por isso é que está à vista certas situações que nós temos naquele momento. Eu acho que nós somos as primeiras pessoas a ir para o terreno e deixámos de ir, deixámos de ser. Por aí está à vista como é que isto começou. Então, um exemplo para o futuro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir. Obrigado, Sr. Presidente. Então, é facilmente dedutível que, se tivessem sido envolvidos na participação, no levantamento e no apoio, que certamente o resultado seria drasticamente diferente. Claro que sim, nós conhecemos os fregueses porta a porta, conheço todas as pessoas da minha freguesia. Isto era feito um levantamento caso a caso, porque cada caso é um caso, e nem todas as pessoas tiveram os mesmos prejuízos, as pessoas tiveram mais, as pessoas tiveram menos, e nós conseguimos perceber o que é que foi e fazer o levantamento realmente o mais justo do que o que foi feito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. No que concerne, para além das casas ardidas, no que concerne ao levantamento de prejuízo nas florestas, produções agrícolas, a Junta de Freguesia foi envolvida em algum destes trabalhos? Para responder, Sr. Presidente, por favor. Não foi envolvida nesses trabalhos. A única coisa que a Junta foi envolvida foi, na altura, ceder o espaço da Junta para os técnicos da agricultura fazerem os levantamentos logo após o incêndio, mas nunca nos foi, como é que eu ia dizer, o resultado dos mesmos nunca nos foi entregue, nunca soubemos quem é que foi atribuído, como é que foi, nunca fomos envolvidos nisso. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. No que concerne também do potencial produtivo agroflorestal e nos apoios, existiram 3 escalões de apoios, um regime simplificado até aos 1.053 euros, um regime que foi apoiado pelo Fundo de Revisita entre este valor e os 5.000 e para cima dos 5.000 candidaturas ao PDF 2020. Este regime simplificado visava ter um acesso mais rápido das pessoas, dos agricultores lesados, a serem ressarcidos. Têm a noção que isto ocorreu bem? Houve pessoas que recorreram a este regime simplificado porque não tinham conhecimentos ou
ou recursos para fazer uma candidatura ao PDR 2020? Sr. Presidente, para responder. É assim, aqueles casos com menor prejuízo, as pessoas, pronto, lá foram os apoios que foram colocados, acho que resolveram-se o problema. O problema passou-se ali em certas situações que pessoas tiveram prejuízos mais avultados. E nem foram informados se sabiam fazer candidaturas, nem tinham informação para o fazer. Ainda hoje há pessoas que eu conheço lá, que perderam, por exemplo, os anexos permanentes a uma casa de primeira habitação. Não estamos a falar de um anexo que está abandonado, estamos a falar num anexo permanente, e essas pessoas foram prejudicadas. Porque não tiveram apoio nenhum. Eu ontem estive a falar com um freguês meu que me disse para mim: sabe qual foi o apoio que eu recebi? 200 euros da Junta de Freguesia. Isto é de lamentar, não é? Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, podemos deduzir das suas palavras que confirmasse que houve muitos agricultores que, dada a complexidade de uma candidatura ao PDR 2020, preferiram socorrer-se dos fundos do Revita no fundo, para não terem uma perda maior do que aquela que vieram a ter. Sr. Presidente. Sim, as pessoas quando chegaram a ver-se numa situação dessas e que não tinham realmente condições para fazer a candidatura ou não o sabiam fazer, voltaram atrás e receberam realmente o dinheiro que estava previsto até aos 5.000 euros, que era a ajuda para a agricultura. Muito obrigado. Para prosseguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos incêndios de outubro, já foi o Estado a suportar este escalão, no fundo, entre os 1.053 euros e os 5.000 euros, através do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas. Não saiu do Fundo Revita, que o Fundo Revita já abordarei mais à frente a parte das segundas habitações, das primeiras habitações. Isso não foi fácil dar a volta à situação, mas acho que havia de ser tratado com mais cuidado, porque estávamos a falar com percas de vidas humanas e percas de muitos prejuízos, havia de ser tratado com cuidado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Só um segundo, só para confirmar que os nossos meios técnicos estão todos operacionais do ponto de vista da gravação e da transmissão. Podemos continuar? Podemos? Tá, obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu pedia só que se pudesse especificar melhor, para termos mais ou menos a noção se consegue ter esta noção da percentagem de agricultores que tiveram um prejuízo bem superiores e que recorreram ao Revita, tem a noção de mais ou menos uma percentagem. Sr. Presidente. Isto não foi uma percentagem muito grande, como é óbvio, não é? Mas houve uma percentagem de 10, 15% das pessoas ficaram prejudicadas. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. É que, se recorrermos ao relatório do levantamento dos prejuízos agrícolas e pecuários de junho de 2017, da Direção-Geral da Agricultura e Pescas, que especifica por freguesia, e se recorrermos, no fundo, aos apoios, à listagem de apoios do Fundo Revita, e se conjugarmos isto com o diagnóstico da CCDR relativamente aos prejuízos para o estabelecimento do potencial produtivo, a priori podemos deduzir que o valor que foi apoiado por si só é insuficiente àquilo que seriam as necessidades da sua freguesia. Peço que confirme e comente estas afirmações. Sr. Presidente, faz favor. Sim, tem toda a razão. Isto não foi bem, não chegava a esses valores. Ainda por demais, que aos que não sabem de uma coisa que eu vou aqui transmitir. Esses 5.000 euros, sabem o que é que esses 5.000 euros foi atribuído? Se calhar não sabem. Inicialmente era 1.053 euros. E porquê é que foi os 5.000 euros atribuídos? Foram para os 5.000 euros. Foi uma reunião que foi feita na Câmara Municipal, neste caso na Casa da Cultura, em que envolveu os 3 concelhos ali à volta, onde estavam a ter 300 a 400 pessoas.
para fazer que o valor não fosse aquele valor, que fosse um valor mais alto, porque os valores de 1053 não chegava para nada, não é? Eu, como Presidente de Junta, e fui um dos impulsionadores porque o valor fosse aumentado. Estava lá a responsável da Direção Regional do Centro da Agricultura e chegámos a uma reunião. No fim daquela reunião, até interrompemos a reunião para falarmos, a ver qual eram os valores que se havia de chegar a um entendimento. Eu, na altura, disse que se havia de ver de casa a casa, disse que se havia um valor de teto que havia de ser 15 mil euros para alguns casos, e depois onde a senhora diretora disse que entrou em contacto com o Sr. Ministro, na altura, e chegou só ao consenso dos 5 mil euros. Foi assim que chegou aos 5 mil euros. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, para prosseguir, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, por acaso, agradeço a informação partilhada com a Comissão. Aliás, porque eu tinha ficado com a percepção de memória depois de ouvir anteriores Presidentes de Câmara deste território, de que esta instrução, por questão já se percebeu que esta instrução teria vindo de cima do Governo, e tanto que, se nós vamos verificar, se não me falha a memória, 70% dos fundos do RVITA foram destinados à agricultura, 58%, sendo que a maioria dos donativos, 70% aqui, é que tiveram proveniência que não foi o Orçamento de Estado. E, portanto, no fundo, a priori, quando há doadores que olham para o regulamento e olham para o fim do fundo, para a legislação, e pensam que é para apoiar as habitações, depois de destinar isto para a agricultura, é importante perceber o porquê. Aliás, até porque por si só poderá ser uma injustiça, porque muitas pessoas ficaram sem apoio para as segundas habitações. Eu também, recorrendo a algumas entrevistas que deu e algumas declarações que deu, na sua freguesia, na altura, denunciou situações irregulares no que concerne a casas e barracões de segunda habitação e barracões recuperados, e quando ainda não estavam recuperadas as primeiras habitações. Pedia-lhe que especificasse melhor. Sr. Presidente, tem a palavra. Sim, isso aconteceu. Quando eu vi casas de primeira habitação por concluir e vejo casas de volutas, que nunca lá, que me lembro de lá viver ninguém, estarem concluídas, eu fiquei assim estupefacto com a situação. Isso me levou a querer mais a comunicação social, e a falar isso na comunicação social, porque fomos ouvir que ninguém nos ouvia, não é? E que eu digo mais, eu ainda gostava de saber, Deus queira que não haja mais catástrofes como esta, não saber, se não fosse o donativo das pessoas, o que é que seria daquela gente? Se não fosse a generosidade dos portugueses e todo o mundo envolvido e andar donativos para aquilo, o que é que seria daquela gente? Eu gostava de saber que me respondessem. Há alguém de direito. Pois? Obrigado. Sr. Deputado, faz favor prosseguir. Pode-nos precisar quantas casas, se tem noção do número de casas e de habitações que estavam nessa situação? Para isso, Sr. Presidente, o que o senhor diz tem que ficar gravado. Faz favor, tem a palavra. Tem a palavra. 16 casas de primeira habitação. Presidente, muito obrigado. E de segunda habitação? De segunda habitação, casas foram destruídas parcialmente, umas não foram, as casas foram quase todas danificadas, umas mais, outras menos, não tenho noção de números corretos de casas de segunda habitação. Muito obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir. O PSD reconhece e não questiona a importância da reabilitação das segundas habitações, até porque na legislação que procedeu à criação do fundo e no próprio fundo, em nada era descortinável que as segundas habitações seriam excluídas, e até porque tem um forte impacto positivo no território. A questão que eu coloco, as pessoas, quando é que tiveram a percepção que as segundas habitações não seriam para ser apoiadas ou que teriam um apoio diferente, como se veio a concretizar? Sr. Presidente, para responder, por favor. É assim, eu quando se começou a falar em habitações, eu sempre ouvi falar, porque, como digo, fomos colocados, afastados desse processo, que era para fazer tudo, as primeiras e as segundas habitações. O mal, depois começámos a ver que realmente nem era primeiras e segundas, era tudo. Algumas estão feitas, outras não estão feitas. Isso é uma situação que é gravíssima, não é? Nós, numa situação que passámos para a tragédia que passámos,
uma zona que estamos virados para o turismo e continuam lá a estar aquelas casas tudo abandonado, parece que passou ali uma guerra dentro das aldeias e não se faz nada por aqui. Eu acho que isto havia-se ter que falar com os proprietários, chegar a um entendimento com os proprietários e tirar aquilo lá para fora ou arranjar as casas. Nem era tirar, era arranjar as casas. Ou fachada, dar uma imagem diferente às aldeias. Como é que nós somos uma zona que agora estamos virados para o turismo e onde junta muita gente, e este verão nunca vi tanta gente na nossa zona, como este ano, e como é que nós queremos lá turismo com as casas conforme estão, tantas aldeias? Tudo destruído. Estamos a falar em casas de lutas, mas são casas. Dentro das aldeias, elas arderam, elas não estavam assim antes do incêndio. Agora ficaram mais danificadas, como é óbvio. Já estavam más, agora ficaram pior. Umas perderam o telhado, outras tinham o telhado, agora ficaram sem ele. E está ali, quem entra ali, por exemplo, entra na minha aldeia, que é uma sede de freguesia. Isto até fica assim, onde é que eu estou? Isto alguém tem que fazer alguma coisa por isto, não é? Penso eu. Muito obrigado. Sr. Deputado. Eu perguntei-lhe, muito obrigado, Sr. Presidente, eu perguntar-lhe que nesta comissão, anteriores e atuais presidentes de Junta de Freguesia vieram prestar depoimentos em que disseram que também existiam nas suas freguesias construções que foram mal classificadas e que foram recuperadas na condição de primeiras habitações quando se tratavam de segundas. Eu questionava qual é que é o sentimento das outras pessoas que não viram as suas casas recuperadas por este... Como é que elas sentem, além da injustiça, que não viram as suas casas recuperadas por este mecanismo do Fundo de Refit? Sr. Presidente, para responder. Isto é assim, isto era uma situação que isto era um processo que podia estar em curso, relativamente às casas. Porque o segundo ouvi dizer que havia dinheiro dos nativos, sim senhora, que havia dinheiro para construir tudo, isto era simples de fazer. E do início sempre em reuniões, e disse isso diversas vezes. Isto era começar. O que é primeiras habitações? Concluí-las. O que é segundas habitações? Concluí-las. O que é os anexos permanentes? Concluí-los. E assim, se havia dinheiro, concluir as casas de lutas. Agora, eu vejo hoje em dia, que o que se passa mais lá hoje em dia é o seguinte. Casas que, as primeiras habitações estão concluídas, tudo bem. As casas de segundas habitações também. Se houver um caso ou outro, assim, parcialmente, que não foi concluído. O que eu vejo ali é que foram casas de lutas feitas, que ficaram com casas novas, e pessoas que estavam nas mesmas circunstâncias. Estão lá no chão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, eu gostaria, o que é que, no seu entendimento, levou a este tipo de situação? Ontem ouvimos cá a Sra. Presidente da Associação de Defesa das Vítimas, a Dra. Nádia Piazza, falar que houve falta de transparência. O que é que, no seu entendimento, o que é que aqui correu mal? Sr. Presidente, para responder. Isto que o que é que correu mal, eu não sei dizer o que é que correu mal. Agora, que os factos estão à vista, estão à vista. Não é? Agora, como é que isto foi feito? Isto foi em conjunto com a Câmara Municipal e com o Revita e com a CCDR. Eu não sei o que é que foi aqui, isto me digo, não fomos chamados para o processo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Mas não acha que teria sido benéfico se tivessem sido fixadas na Junta de Freguesia, como ela sugeriu aqui ontem, listas ordenadas das casas, placas de obras, estilo da Comunidade Europeia, das obras cofinanciadas? Se isto não teria sido transparente, a informação que circulasse e que fossem chamados para avaliar e para participar neste processo? E também pergunto, já que falou aqui da CCDR, numa das suas afirmações tem que o Sr. Presidente da Câmara, na altura, lhe referiu que não tinha nada a ver com isto, que era da responsável, que era a CCDR, indicava. Eu precisava pedir-lhe que precisasse melhor estas afirmações e que me respondesse a estas duas perguntas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder. Sim, porque na altura nós somos confrontados a todo momento ali com os nossos fregueses a pegarem respostas, não é? O que é que está a passar? E eu, inclusivamente, fui algumas vezes falar com o Sr. Presidente da Câmara e a resposta que ele me dava era que a CCDR é que sabia, não era a Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminamos o